Paz seja com todos, amém. Atos capítulo 12. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Santo de Israel, Deus de poder e graça. Obrigada, Senhor. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. O título desse capítulo diz assim: Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandando matar à espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Deus nosso Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, como tua igreja, como teu povo. Senhor, eu desejo do meu coração é que o Senhor venha, Pai, fazer conforme a tua vontade. Pai, nós queremos declarar que o Senhor tenha primazia, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de fazer conforme o teu querer. Pai, nós como igreja, nós precisamos, Pai, de libertação. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha trazer luz, a mesma luz que brilhou naquele cárcere que o teu servo estava. Senhor, nos tira dos lugares de cativeiros emocionais, espirituais e físicos. Senhor, traz luz no nosso entendimento, para que possamos compreender e buscar e caminhar para a meditação da tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Pai, pecados que nós cometemos intencionalmente. Deus, em especial, eu peço que o Senhor nos ajude a amar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a amar quem não nos ama. Que o Senhor nos ajude a perdoar quem nos feriu demais, quem nos maltrata, quem nos humilha. Deus, se revela a nós e através de nós, Pai, através do teu amor, porque o teu amor cobre multidão de pecados. Senhor, eu não sei, eu não posso, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. Senhor, usa-me conforme o teu querer, porque a ti pertence a honra, a ti pertence a glória, Pai. E me ajuda, Senhor, a transmitir o teu querer para o teu povo, porque é teu povo, porque são tuas ovelhas. E ai de nós, Pai, se nós ultrapassarmos os limites estabelecidos pelo Senhor, porque elas são ovelhas do Senhor. Por isso, Pai, é com santo temor que eu me coloco na tua presença nesta noite, no nome de Jesus. Amém, igreja? Que texto forte. Eu não sei se o Senhor já me permitiu ministrar esse texto aqui na Assembleia de Deus, mas a verdade é que o Espírito Santo tem enchido meu coração nessa palavra de cativeiro, e é uma palavra forte, e eu quero te convidar para mergulhar nessa história, como um personagem. Jesus, ele teve 12 discípulos, e um deles suicidou, que foi Judas. Jesus amou todos, Jesus investiu em todos, mas a Bíblia diz que Jesus conhecia a todos. E eu tenho entendido, irmãos, que o Senhor, ele quer nos fazer enxergar o que a gente às vezes teima e não querer enxergar. E eu já tive momentos na minha vida, com 47 anos, que eu falei: Senhor, não me mostre, porque eu não tenho estrutura para enxergar. Mas hoje a minha oração é diferente. Porque o Senhor quer nos fazer nos conhecer. O Senhor quer revelar a nós quem nós somos.
E Ele quer também nos dar discernimento espiritual, que é algo maravilhoso. Porque nós precisamos disso, irmãos, para a gente poder lidar uns com os outros. Porque o Senhor quer que a gente conviva uns com os outros. O Senhor quer que a gente ame. O Senhor quer que a gente suporte. E a Bíblia, em vários lugares, ela fala sobre suportar. E se tem um lugar que você não é enganado, que você não é iludido, é na palavra de Deus. Eu não sei se você, menina, é como eu, que leu muitas histórias, contos de fada, aqueles livros assim, fruta-cor, que conforme você virava, tinha uma imagem. Aquilo lá é ilusão. E o reino de Deus não é ilusão. O reino de Deus é realidade. E quando nós decidimos por Cristo, nós travamos uma guerra. Uma guerra contra o nosso coração, que é enganoso. Uma guerra contra o príncipe do mundo, da potestade do ar. E às vezes pessoas se levantam contra nós. E nesse texto nós vemos um homem chamado Pedro. Pedro, ele tinha uma caminhada com Deus. E vira e mexe, o Senhor traz o meu coração para meditar na vida de Pedro. E Pedro chega nesse momento que ele perde um companheiro de jornada, que era Tiago. Tiago era irmão de João, o que escreveu o Apocalipse. E Deus permitiu que ele morresse, ele foi assassinado ao fio da espada. Pensa aí na sua cabeça, se fosse uma pessoa próxima sua, um companheiro seu de jornada, um amigo, uma pessoa que vai na igreja, que trabalha junto com você na EBF, como ficaria o seu emocional? Mas Deus nos chama para a gente viver além do emocional. Deus nos chama para a gente viver além dos limites, dos nossos limites. E da realidade que a gente vê. Porque às vezes Deus nos coloca numa realidade que a gente fala, Deus, não tem jeito. Não tem como. É difícil demais, não tem como. Mas Deus nos coloca nesse ambiente. E Pedro, ele sofreu essa dor. Porque, irmãos, nós não fomos feitos para morrer. E um dos estragos que o pecado trouxe no mundo foi a morte. E quem já perdeu uma pessoa próxima, quem já perdeu um filho, principalmente, sabe do que eu estou falando. E nós precisamos continuar. E eu quero parar aqui, eu quero citar um trechinho, porque hoje no que nós cantamos para louvar o Senhor, nós citamos sobre Moisés, nós falamos sobre Moisés. E Deus chama Moisés para que ele levasse o povo dele. Não quando ele queria, quando Deus queria. E tem coisa que eu e você quer e Deus fala não. E a gente esquece. O tempo passa. Mas chega, se for propósito de Deus, chega o dia que Deus manda te buscar. E fala, agora você está preparado. Porque para a gente fazer as coisas, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ser equipados pelo céu. Porque Deus sabe que nós somos espírito, alma e corpo. E de alguma forma a gente tem que ser preparado, porque senão a gente não suporta a carga. E Moisés, com 80 anos, ele tira o povo do Egito. E ele chega no momento que o mar está na frente dele. Irmãos, hoje tem balsa, naquela época não tinha balsa. Estava um mar. Estava muitas pessoas, muitos homens, mulheres, crianças, na esperança, estavam vivendo novo, passando por um processo, eles estavam livres do Egito, mas vinha o faraó. Você sabe por quê? Porque o faraó representa o inimigo das nossas almas, que não quer nos perder. Não quer nos perder. Não porque nos ama, porque quer nos destruir. Então o faraó, que representa o poder do mal, estava nas costas, querendo destruir, querendo paralisar, querendo impedir a libertação. E eu te pergunto, você se sente assim?
Você nasceu de novo, você está caminhando com Cristo como Pedro estava caminhando na sua jornada, não sei de quanto tempo. Mas você sente, às vezes, intimidado, espreitado, acuado? O povo sentiu e o povo começou a clamar para Moisés, porque Moisés era o líder, Moisés estava na frente. Deus chamou ele para estar numa função muito difícil. E Moisés, ele traz para mim, para você o ensinamento. Ele fala com o Senhor. Quantas vezes na sua vida, você como um esposo, você como um diretor, como um líder, você passa pressões, porque Deus permite que a gente passe pressões, e você terceiriza a sua culpa, porque esse é um mal que a gente adquiriu lá no Jardim do Éden. Não, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, Deus, foi a serpente que me enganou. Nós temos mania de terceirizar a culpa. Se a gente assumir a culpa, se a gente confessar e falar, não, Senhor, eu sou responsável, eu respondo por isso, a cura vem mais depressa, a libertação vem mais depressa. Mas a verdade é que Moisés, ele fala ao Senhor, porque ele aprendeu a conversar com Deus, sobre tudo. E nós precisamos aprender a conversar com Deus sobre tudo. E eu fico assim, às vezes, eu falo indignada, porque existem pessoas dentro, na esfera da religião, que eles se atrevem a querer ditar para nós como é a nossa comunhão com Deus, como a gente deve crer, como a gente deve orar. Gente, cada um tem a sua intimidade com Deus. Um acha que é em pé, o outro acha que é de joelho, o outro é deitado com a boca no pó. Cada um tem a sua maneira, e Deus tem a maneira dele de falar com cada um de nós. E todos nós somos amados e está tudo bem. E quando Moisés falou, o Senhor falou, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. E eu vim dizer para você hoje, é para você marchar. Na frente está o mar. Na frente está o novo, na frente estão as pressões, os desafios, o que não tem jeito, o intransponível. Mas Deus quer que você avance, porque quem abre o mar é Deus, quem faz maravilhas é Deus, quem faz o impossível é Deus, quem faz o novo que nunca foi feito é Deus. Eu amo muito um versículo da palavra do Senhor que diz assim, que Deus chama a existência o que não existe. Nosso Deus é Deus de novidade. Nosso Deus, Ele age como Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quiser. E Moisés recebeu a resposta do Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava obediente. Porque ele estava no lugar certo. Porque ele aprendeu a comunicar com o Senhor. Porque ele escolheu tirar tempo de estar na presença de Deus. E ele estabeleceu amizade com Deus. Não tinha medo de Deus. Ele tinha temor a Deus. Para se afastar do mal, para priorizar a Deus, para ouvir a Deus, para obedecer a Deus e para romper com o que tinha que romper. Irmãos, e talvez romper seja até com falas das outras pessoas. Nós precisamos, para a gente buscar a nossa própria intimidade com Deus. Mas voltando aqui para o texto de Pedro. Pedro estava com o coração, o discípulo que andava com ele, assassinado. Se fosse você, o que você pensaria na sua cabeça? Eu pensaria, vou morrer também, Elias. Vou morrer. O Senhor, eu vou mais cedo encontrar com o Senhor. E sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia fala assim,
que o rei Herodes, ele estava com a intenção de maltratá-los. Sabia que tem gente que gosta de nos maltratar? Que gosta de nos desrespeitar? Que gosta de nos intimidar? Irmãos, eu vou falar para vocês, eu não sei se você já teve contato com pessoa com possessão. Mas eu vou falar para vocês, existe um espírito que, na minha opinião, é muito pior, que é o de orgulho. Você já ficou na presença de uma pessoa cheia de si mesmo? Gente, é algo tão ruim que a gente sente, é um peso. E muitas vezes o inimigo tem operado na nossa vida, no meio dos cristãos, no orgulho. E principalmente quem mais conhece a Bíblia, principalmente de quem já caminhou mais tempo com Deus. Mas nós precisamos zerar o cronômetro e andar com Deus hoje. E buscar o maná hoje. E buscar a direção hoje. Amanhã é outro maná. Amanhã é outro dia. Nós precisamos perseverar, mas nós não temos que nos vangloriar do que nós já fizemos para o Senhor. Embora essa igreja é uma igreja nova. Eu estou falando aqui para pessoas, muitos cordeiros, muitos novos da fé. Mas guarda isso no seu coração, para que você não cresça e faça muito para Deus. E lá na frente, você acha que já está bom, que você já alcançou. E Pedro está aqui. E aqui ele encontra com um homem que gostava de fazer os outros sofrer. Que gostava de ver as pessoas sofrendo. E além dele gostar, dele agradar, dele usar a autoridade dele, porque ele tinha autoridade, e a Bíblia diz em Colossenses que todas as autoridades foram instituídas por Deus. E a Bíblia fala mais. A Bíblia diz que as autoridades são para o nosso bem. E se a gente proceder correto, vai ser para o nosso bem. Mas a verdade é que Herodes, ele mandou matar Tiago e o povo gostou. E ele falou, o povo gostou? Então eu vou prender Pedro, porque eu quero matar ele também. Só que sobre a vida de Pedro havia uma palavra. E eu quero te remeter lá atrás, um dia, na beira do rio, Pedro estava na praia com Jesus, uma fogueira acesa, um peixinho assando, e alguns discípulos de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, e Jesus conversa diretamente com ele, como eu vou falar com a Zane aqui. Jesus falou para ele assim, Pedro, tu me amas? E ele falou, Senhor, eu te amo. E ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus fala com ele, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Sabe o que é cordeiro? É ovelhinha nova, recém-nascida, que está começando, que está fraquinha assim. E pela terceira vez, Jesus fala com ele, e ele fica, parece que fatigado, assim, sem graça. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele falou, então apacenta, cuida, ama. E uma das facetas de cuidar é amar. Nós precisamos amar as pessoas. Irmãos, esses dias, eu não sei se eu já contei isso aqui na igreja, eu acho que não. Eu estava na minha casa, um sábado à tarde, orando, lendo a palavra, e o Senhor falou comigo, filha, é para você amar quem não te ama. É para você honrar quem está te desonrando e já tem muito tempo. É para você investir em gente que te despreza. Irmãos, eu chorei. Eu derramei lágrimas pesadas. Eu falei, Senhor, é difícil servir ao Senhor. E o principal ambiente que nós precisamos fazer isso é no meio do povo de Deus.
Porque é no meio do povo de Deus que tem a maior competitividade. É no meio do povo de Deus que tem ciúme, que tem inveja, que tem divisão, que tem falas que não deveriam ser ditas, que tem comparação, que tem indiferença, e indiferença adoece. Então é nesses lugares, é nessa perspectiva que o Senhor me trouxe essa palavra. E Pedro foi jogado lá. Ele foi jogado naquela situação. Era servo de Deus? Era servo de Deus. Era obediente? Era obediente. Era cheio do Espírito Santo? Era cheio do Espírito Santo. Tinha autoridade? Tinha. Mas Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Se ele olhasse para a vida do Tiago, ele ia falar assim: vou morrer. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não olhe para a vida dos outros. Olhe para a sua vida, cuide da sua espiritualidade, cuide do seu coração. Peça ao Senhor, leve os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo e viva a sua caminhada com Cristo. Não fica olhando: ah, Deus, é a Zânia, parece que é tão fácil o ministério dela. Nossa, mas aquela irmã lá, Senhor, parece que o Senhor não cobra dela como o Senhor cobra de mim. Não faça isso. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ser paralisado. A gente vai entrar num cativeiro, numa cadeia, num grilhão de comparação, de inveja, de ciúme. E isso é carne, isso entristece a Deus, isso Deus não agrada. E nós precisamos pontuar algumas coisas para a gente avançar. Essa igreja está avançando. Eu acompanhei essa semana que teve EBF. Eu nasci num lar cristão, mas eu sou fruto de EBF. Eu aprendi a amar a palavra de Deus, as histórias missionárias, a cantar corinhos, que até hoje eu canto. Quando eu estou ministrando, que eu sinto, eu lembro de um corinho de criança e canto, porque eu sou fruto. O amor de Deus, a sede por Jesus nasceu na EBF. E o inimigo não quer. E o inimigo, ele quer nos paralisar, ele quer nos retalhar, ele quer jogar frustração. Então talvez eu não sei como está seu coração de pensar: nossa, mas eu trabalhei tanto, parece que eu não fui valorizado. Você é valorizado pelo céu. Você é recompensado pelo céu. E Pedro estava lá, preso. Mas a Bíblia diz que existia uma igreja que orava por ele. Na casa de um rapaz chamado João Marcos. A mãe dele recebeu alguns cristãos que estavam reunidos. Talvez eles estavam acuados, eles estavam escondidos. Por quê? Porque Tiago tinha morrido. Estava havendo uma perseguição sobre o povo de Deus. Você sofre perseguição por Jesus? Você não escuta as pessoas falar: não, servir Jesus dessa forma para quê? Não, essa parte da Bíblia você não tem nada a ver, não. Você sofre críticas. E eles estavam lá juntos, mas eles não estavam acomodados. Eles estavam orando. Eles estavam orando em favor de Pedro, porque Tiago já não adiantava mais, já tinha morrido. Então, irmãos, nós temos que lutar até quando houver, até o fim. Agora, se morreu, acabou. E eles estavam orando por Pedro. E Deus mandou o anjo lá. Mas a Bíblia diz que quando Deus mandou o anjo naquele presídio, naquela cadeia, entrou uma luz. E é Cristo a luz. É Ele que ilumina o nosso caminho, é Ele que ilumina a nossa mente, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que tira a nossa cegueira espiritual, é Ele que arranca o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração que aceita, um coração que submete, um coração que se rende. É Ele. Deus mandou o anjo. Mas junto com o anjo chegou a luz, que é Cristo. E quando eu era criança, minhas primas me deram um vinil verde de uma menina chamada Vaninha. Tem no YouTube. E ela cantava assim: Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe
as cadeias Cristo rompe, as cadeias e nos dá a segurança. É impossível viver sem meu Jesus, se o fundamento da minha vida é a cruz. Com Cristo salvo, estou livre da morte. É impossível viver sem meu Jesus. Deus permitiu morrer. Uma história, completou o propósito. O outro, quando Jesus estava com Pedro lá no mar, Jesus não liberou para ele uma palavra para ele cuidar, para ele apacentar? Então, sobre a vida dele havia uma palavra de Jesus. Sobre a sua vida tem uma palavra? Sobre a sua vida tem uma promessa? Então, viva debaixo dessa promessa, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir essa promessa. Tem até a música que diz: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Então o anjo foi, por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Havia uma palavra de Jesus sobre a vida de Pedro, e ele escapou daquela cadeia. De certa forma, o mar abriu para ele, porque era impossível aquele homem sair. E olha que ele estava bem guardado. Tinha uma estrutura imensa prendendo Pedro. Mas não existe poder na terra capaz de prender um homem que Deus quer libertar. Não existem cadeias, não existem grilhões, não existe resistência que fique de pé diante da presença de Cristo Jesus, da luz do mundo. E ele foi livre. E foi engraçado que o anjo falou para ele assim: levanta. E Deus está mandando dizer para você e para mim hoje: levanta. Desiste não. Desiste não. E o anjo falou para ele assim: olha, depressa, levanta. Quando o anjo disse isso, a Bíblia diz que as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de direção. O anjo foi pontuando assim, ele foi bem objetivo. Bem objetivo. Ele não floreou, ele não fez uma redação. Ele só colocou os principais tópicos assim e falou: depressa, levanta, põe a sandália, calçai aos pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz. O evangelho que eu prego e que você prega é o da paz. Põe a capa, a autoridade. Tem gente que pode até não concordar, mas quando Deus tomou Elias nos carros de fogo, coisas que a nossa mente humana não é capaz de entender, a capa ficou. E Eliseu pegou a capa, autoridade, unção. Para quê? Para se engrandecer? Não. Para fazer o que Deus quer que a gente faça. Deus tem uma obra a realizar através da sua vida. Talvez você ficou assim alarmado com o que eu te falei, mas vocês são uma igreja nova e o Senhor não quer que vocês parem. O Senhor não quer que vocês fiquem no cativeiro, como tem muitas igrejas que têm vivido isso e vivem na negação. Na negação. E viver na negação, você não trata o problema. Nós precisamos chegar na presença de Deus e precisa falar: Senhor, eu sou invejosa. Eu não dou conta de lidar com os outros.
O Senhor precisa me libertar dessa cadeia. Senhor, eu falo demais. Senhor, eu sou orgulhoso demais. Eu acho que só eu que sei cantar bem, só eu que sei tocar bem. Eu não dou conta de conviver com os outros, porque a minha opinião sempre quer prevalecer. Irmãos, nós precisamos colocar isso na presença de Deus, para que o Senhor venha nos libertar dessas cadeias, desses grilhões, porque isso é carne. Porque isso aí impede a gente fluir mais livremente no reino de Deus. E eu estou falando isso aqui justamente porque vocês estão vindo de uma semana de muita bênção, de muita conquista. Vocês semearam muito no espírito, na vida de crianças, na vida de pessoas que vão crescer, que estão crescendo e que vão influenciar nações, povos, que vão formar famílias para a honra e glória do Senhor. E o inimigo não fica satisfeito. E nós precisamos tratar de algumas coisas, de algumas brechas, de algumas coisas, para que não haja brecha, para que não haja cunha, para que não haja nenhuma legalidade para o inimigo nos solapar. Vocês estão entendendo? Porque a gente não é destruído pelas grandes coisas que a gente vê, mas são pelas pequenas coisas. E Pedro, ele não parou porque Deus não deixou, e você não vai parar também, e eu não vou parar também, em nome de Jesus. Pedro não parou porque havia uma palavra de Cristo Jesus sobre a vida dele. Filho, vai amar pessoas, vai cuidar de pessoas, vai suportar pessoas, vai caminhar com pessoas, vai se doar por pessoas. E ele, quando o anjo do Senhor falou, irmãos, ao poder das palavras, quando o anjo entrou, a luz de Cristo entrou naquele cativeiro, as algemas caíram por terra. E hoje eu pedi autorização para o pastor Carlos, para que Deus me deu uma direção dele orar, dele ungir vocês. Ungir, porque a unção, a Bíblia diz em Tiago, que a oração, que a gente deve ungir com óleo. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se estiver enfermo, a oração curará o enfermo, levantará o doente. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então a oração, a unção, ela quebra o jugo. Mas tem muita igreja que não usa isso. Essa parte da Bíblia eles não querem usar. Não sei por quê. Mas aqui eu sei que os irmãos usam. Então, irmãos, Deus não quer que você pare. E Deus não amava Pedro mais do que Tiago. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos. Deus, Ele tem uma história para cada um de nós. E para Pedro era continue. Mais um tempo. Porque depois ele morreu. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele quis. Porque ele falou, eu não sou digno de morrer crucificado, com a cabeça para cima, igual Jesus. Então eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Um homem mudado pelo Espírito Santo. E a gente é mudado, é constrangido pelo amor de Cristo, não é por pregação, não é por conhecimento, é pelo amor. Então eu te convido a usar o conhecimento que você tem da palavra, porque a gente precisa ler a palavra, meditar na palavra, ouvir pessoas pregando, mas não se perca no conhecimento sem amor. Tem que amar, irmão. Tem que amar. E essa é uma história que o Senhor, Jesus, tem tentado ensinar para muitos líderes, como Paulo. Porque Paulo, ele era zeloso, assim, eu acho que não saía nem um tio. Eu acho que se fosse falar perto de Paulo, ele ia falar, está errado nisso, falou isso, está errado nisso. Mas um dia Jesus falou para ele, olha,
para de me resistir, para de me perseguir, perseguindo quem eu amo, quem eu escolhi, quem eu chamei, que tem um chamado, uma mentalidade diferente da sua, uma criação, uma cultura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos vir para a igreja para orar com o pastor e a pastora na sexta-feira. Nós precisamos nos dispor naquilo que eles chamarem vocês, porque os líderes, eles têm visão de Deus. Eles sabem. Então, quando o pastor, a pastora chama, olha, vou dar um exemplo, Elias, vem me ajudar nisso, Zane, vem me ajudar nisso, irmã, vem me ajudar nisso. Fala sim para Jesus. Mas faça com amor. Faça esperando o reconhecimento do céu. Porque a gente humano, a gente esquece. Nós temos as nossas preferências, então às vezes a gente fica ofendido, a gente fica magoado, mas isso é carne. Vamos abandonar essas coisas e vamos pedir para o Senhor nos renovar. E eu pedi para o pastor ungir vocês, irmãos, e eu também vou entrar na unção. Eu preciso desta obra na minha vida também. Porque tem coisa que a gente não dá conta. Tem coisa que a gente não dá conta. Como Pedro, ele não dava conta de sair sozinho daquela prisão. E talvez eu e você tenha alguma prisão, algum cativeiro que a gente não dá conta de sair. Irmão, se você vem nesta igreja e não sente que você faz parte dela, é mentira do maligno. Você é amado, você faz parte, você é aceito. Você é primordial aqui. E o Senhor quer entrar nesses lugares assolados da nossa alma. Jesus quer te abraçar hoje. Você é amado, você é valorizado, você tem dons, você tem uma palavra sobre a sua vida. E eu creio pela fé que nessa noite o Senhor está entrando em cadeias, em presídios emocionais que a gente tem dentro da gente, da nossa alma, e nos libertando, e que Deus vai colocar pessoas para te amar. Gente, a minha história foi mudada quando Deus me colocou ao lado de pessoas que me amaram, que me abraçaram. E a caminhada não é fácil. Não foi fácil para Pedro, não vai ser fácil para mim nem para você. Eu vou abrir um bastidor aqui, eu vou falar uma coisa que ninguém aqui sabe, mas eu vou falar. Um dia o pastor Edson orou comigo, há muitos anos atrás. E ele falou para mim, na sala da casa dele, você vai ser perseguida. E você precisa perdoar. Irmãos, eu nunca esqueci aquela palavra. Outras pessoas já profetizaram outras coisas, mas eu nunca esqueci, porque isso é algo que eu preciso levar todos os dias da minha vida, para não perder o foco, para não debandar, para permanecer. E é verdade. E a gente vai vivendo de glória em glória, perdão em perdão. E que você também receba esse recado. Você vai ser incompreendido. Você vai chegar em pessoas que vai falar assim, isso acontece até entre casais. Nossa, fulano, você viu o que eu fiz? Foi nada. Às vezes, quem está do seu lado nem te valoriza, mas Jesus te valoriza. Jesus te escolheu. Não pare. Você pode pensar, Francis Lende, você misturou Pedro, você misturou Moisés, porque eu queria deixar bem claro que não é para você parar. Você não pare, porque o Senhor vai abrir o mar.
Não pare, porque o Senhor vai enviar os seus anjos, decanta, arabaxéia, porque não são os anjos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação, porque a luz de Cristo brilha, porque a glória de Jesus resplandece. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. As trevas, elas cobrem a terra, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Deus abençoe esta igreja, e que você